Certo, então nós vamos hoje para o segundo encontro referente ao capítulo 27, né? Que a gente começou 15 dias, 3 semanas atrás. O capítulo 27 começa, né? Sempre aquela breve revisão, né? Quando os judeus capturam Jesus no Horto das Oliveiras, levam para a casa do sumo sacerdote, né? Anás e Caifás, e em seguida, né, aquela cena lá de que Jesus confessa que é Deus e que vai estar sentado à direita de Deus Pai, com os anjos lhe servindo, etc. E o sumo sacerdote o condena, né, como blasfêmia, né, como crime de blasfêmia. E como eles não podem condená-lo à morte por apedrejamento, como mandava a lei dos judeus, eles tiveram que recorrer ao governo romano, né, representado na pessoa de Pôncio Pilatos. Porque eles queriam mesmo que Jesus fosse morto, né? Para encerrar aquela história dele lá, de uma nova seita, né? E espalhar mais ainda a confusão dentre os judeus. E no meio do capítulo tem aquela parte que Judas, né, se arrepende, vai lá devolver as moedas e os sacerdotes judeus não se interessam mais pelas moedas e seguem com o processo, e Judas vai lá e se enforca, né? A gente viu essa parte aí também. E chegando lá no pretório, onde Pôncio Pilatos determinava suas atitudes judiciais e tudo mais, né? Pilatos começa a tentar inocentar Jesus, né? Que ele vê que é uma questão religiosa local, que não tem nada a ver com o governo romano, não há nenhum tipo de ameaça de revolução, de rebelião mesmo contra o governo romano, né? E tenta inocentá-lo, inclusive com aquele episódio da sua esposa, né? Que sonha com Jesus e tudo mais. Então a gente percorreu esse percurso aí. E terminou nosso último encontro com a apresentação de Jesus, né? E aquele costume que tinha lá de soltar um preso na época da Páscoa, né? E o povo, incentivado pelos fariseus, decidiu pedir que libertassem Barrabás, né? Foi aí que a gente parou no último encontro. E seguindo aqui, né, Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Bom, ele acabou de, né, perguntar: ei, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás, né? Aí o povo diz: Barrabás, beleza. Aí. E que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? E todos responderam: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Quando Pilatos viu que nada conseguia e que, ao contrário, aumentava o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo então respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. E quando eu sempre, né, procuro, no caso aqui, principalmente esse final, puxar mais do Evangelho de São João também, né? A gente não vai ter, a ideia não é de seguir no outro Evangelho, quando terminar isso aqui, né? Então a gente tenta sempre fazer esse link, né, com a mesma passagem dos outros evangelhos que tem mais detalhes. E no caso que tem mais detalhes é o Evangelho de São João, né? E nesse trecho tem um momento que Jesus fala com Pilatos, né? Pilatos pergunta, né? Você não vai dizer nada? Você não sabe que eu tenho poder sobre ti, né? Sobre sua vida e sua morte e tudo mais? E Jesus diz, né? Nenhum poder você teria se não tivesse dado do alto, né? No entanto, o que me entregou a ti tem maior pecado, né? Ele diz isso. Quer dizer, a gente fica... por que ele disse isso, né? Assim, maior pecado. Quer dizer, então ele está mostrando aqui que existem, né, pecados mais graves do que outros, né? Os dois estão pecando aqui na situação, né?
o Pilatos aqui por omissão, por medo de perder seus benefícios como governante. De repente ele não toma essa atitude e a rebelião começa e ele é punido por Roma, né? Até mesmo com a morte. Então ele estava com medo, mas ele estava cometendo uma injustiça, né? Então, assim, nada justifica você, por um medo, por um receio de um prejuízo físico seu ou material, você cometer uma injustiça, né? O que se preconiza na moral, já existia esse pensamento de moral grega e romana nessa época, que já tinha esse entendimento. E o mal espiritual, né, o intelectual, o racional, ele é mais grave do que o mal físico, né? Eu até falei a questão de Sócrates, né, que era um filósofo grego, que diz que melhor, menos ruim, vamos dizer assim, né? A gente sabe que é errado, né? Mas é menos mal você sofrer uma injustiça do que você cometê-la, porque a consequência na sua pessoa é mais grave, né? E os outros, né? Bom, Pilatos pecava por medo, por injustiça e tudo mais, e os outros fariseus, nesse caso aqui, pecavam por inveja, né? Então, assim, Jesus está mostrando aqui que existe uma hierarquia entre os pecados, né? E dentro da divisão dos santos padres, né, que normatizaram esses pecados capitais, né, os pecados principais, a inveja está no topo, né? Quase no topo. Só perde mesmo para a soberba, praticamente. Então, era isso que estava acontecendo. E outra coisa que nos chama a atenção aqui, com relação ao Pilatos, voltando sempre, né? Pilatos somos nós, né? Aqui, Pilatos somos nós, os fariseus somos nós, o povo gritando lá embaixo somos nós, né? Então, quando eu digo assim, uma coisa que acontece aqui com Pilatos, acontece conosco também, né? Que é um conceito que chama de respeitos humanos, respeito humano, que é justamente isso. É você, a despeito de saber que o certo a fazer numa determinada situação, do ponto de vista espiritual, religioso, defesa da fé, você sabe que o certo é fazer determinada coisa, mas você deixa de fazer essa coisa que é certa por respeito, para não ficar mal entre os pares aqui, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, entre os familiares. Então, um caso simples assim, mas a nossa situação brasileira permite, né, a nossa abstinência de carne, né, nas sextas-feiras. A nossa situação nacional brasileira permite que a gente comute essa penitência por outra obra de penitência qualquer. Então, tem a situação lá que vai ter um aniversário na família na sexta-feira, vai ter churrasco, só vai ter isso, porque os outros não são católicos, não sabem nem que existe isso, né? E você fica lá. Será que você pode tomar essa atitude, né? Não vou comer nada lá. Pronto, vou comer só bolo, né? Não vou comer, seguir a minha fé. Mas, ou então não, eu vou comer para não gerar aquele... A pessoa vai ficar, você não vai comer? Não, por quê? Não, porque eu sou católico, sexta-feira. Ih, rapaz, isso aí é ultrapassada. Não, aí você faz... Para não ficar, né? Transformar uma ocasião de confraternização entre família e tudo mais, uma coisa, né, esquisita, você pode, aqui no Brasil é permitido, que você pode comutar, né? Então, no lugar de você não comer, você vai comer e depois você faz uma obra de caridade, uma obra de penitência, né? Fazer uma oração a mais pelo Papa, ou rezar um mistério a mais do texto. Você faz alguma outra coisa, pode fazer isso aí. Eu disse aqui no Brasil, isso é aqui no Brasil? Não sei se é só aqui no Brasil, mas não é uma regra universal da igreja, né? É delegado às conferências nacionais de bispos e os bispos, a CNBB aqui determinou que pode haver isso, mas não é em todos os países que pode, não. E isso, né, de diversas situações pode se apresentar desse jeito, né? Questão de vestimentas das mulheres, principalmente, né? Que essa questão hoje em dia que está muito... as vestimentas estão cada vez mais depravadas mesmo, né? Então, a mulher que quer se vestir modestamente, de forma mais... aí gera aquelas... Aí você tem que se explicar, né? E tudo mais. Isso, exato. Então, assim, isso aí se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, na família, em todo lugar. Então, assim,
Só que isso aí não está invertido, né? Você tem que, normalmente, você defender a sua posição e explicar por quê, se houver oportunidade, né? Ou então simplesmente deixar para lá, fazer a sua conduta relativa à sua fé e seguir em frente, né? Quem quiser perguntar, você vê o que é que faz na situação, né? E além disso, o Pilatos conclui aqui com um gesto vaidoso, né? Tipo assim, imagine, né, a cena, né? O filme lá do Mel Gibson retrata bem. Lá vem, né, os funcionários dele com uma bacia de água, não sei o que, ele lava as mãos e levanta as mãos, faz aquela cena teatral, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Para ficar bem, né? Então, assim, ele termina aproveitando até de uma situação dela. Ele podia simplesmente, pois tá bom, pois leva para crucificar, eu vou ler para dentro e tudo mais, acabou essa história. Mas ele faz esse teatro, né? Então, assim, de repente, até para para aparecer, né? E é um homem justo que está agradando a maioria das pessoas que estão ali presentes e tudo mais, né? Então, assim, e tem até esse trechinho aqui no Salmo 26, que é lavo as minhas mãos em inocência, um dos versículos, versículo 6, capítulo 20, do Salmo 26. Então, assim, é outro contexto, né? No Salmo, com certeza, deve estar sendo com algum ritual de purificação dos judeus, aquela história, mas os santos padres que eu procuro me basear aqui nessas aulas, eles sempre fazem essas correlações com os versículos que sejam afins, né? E, assim, o que acontece? Essas mortes, condenações à morte, né? Geralmente acontecia quando tinham dois grupos brigando, né? Um foi preso, cometeu uma injustiça, cometeu um crime e tal, e ele é morto. Contra em oposição àquele outro grupo que teria sido vítima desse criminoso, né? Só que o sangue de Jesus não é, nesse caso, não é derramado contra ninguém, mas por muitos, né, como a gente viu no capítulo 26 e na carta de São Tiago, acho que ele corrige esse termo, né? Corrige não, ele amplifica, que por muitos significaria por todos, né? Então, assim, está se cumprindo as profecias, né, sobre o Messias, né? A cada passo desse aqui, a cada versículo desse aqui que anda, mais uma parte da profecia vai se cumprindo. Então, o sangue de Jesus do Cordeiro, né, está sendo derramado agora por todos em remissão dos pecados, né? E os judeus, caso os fariseus aqui, queriam provocar essa crucifixão, né, como a gente já comentou, e vai ter a oportunidade de comentar melhor no próximo encontro, que a crucifixão, né, era um método de execução muito humilhante, né, como a gente comentou aqui, né, o condenado estava sem roupas, né, estava submetido a dores, né, tem todo o procedimento, não era só levar e crucificar, né, a flagelação fazia parte desse procedimento de execução. Então, amarra o cidadão, tira a roupa dele, açoita até não poder mais, né? E depois ainda as outras coisas que aconteceram aqui com Jesus, que não fazia parte do rito de execução, né? Foi mais humilhante ainda, né? E isso tudo para evitar que Cristo virasse um mártir, né? E depois da sua morte, a sua imagem crescesse mais ainda e alguém continuasse aquela seita que estava surgindo, né? No caso vamos fazer um paralelo aqui. João Batista tinha a sua seita, né, vamos dizer assim, né, tinha os seus seguidores. João Batista fez os seguidores, tinha um batismo de penitência, falava muito bem, falava coisas boas, anunciava o Messias que ia chegar. Foi preso, determinado tempo depois foi executado, foi decapitado naquela situação que a gente já conhece. E aí o que é que aconteceu? Todos os seguidores de João Batista foram para Jesus, né? Até mesmo por palavras dele. O próprio João Batista mandou que acontecesse isso, né? Ele mandou alguns seguidores dele perguntar a Jesus: és tu mesmo o Messias ou é outro? Aí Jesus disse, né? Voltem lá e digam o que é que vocês viram, né? O que é que vocês testemunharam, cegos falando, coxos pulando e surdos ouvindo, etc. e tal. Então, João Batista vai dizendo, né? É bom que eu diminua e ele cresça, né? Então, assim, João Batista vai direcionando seus seguidores para Jesus.
E o que é que aconteceu? A seita de João Batista cresceu mais ainda, né? O que eram, sei lá, centenas de pessoas com João Batista viraram milhares de seguidores de Jesus. Então, o que é que os fariseus queriam evitar? Mata esse Jesus aí, apedrejado e tal, aí lá vai outro artista desses 12 aí que estão com ele, um João da vida, ou Mateus, ou Tiago, pega e continua a missão, e aí agora que o negócio vai pegar fogo mesmo. Mataram o nosso líder e não sei o que e tal. Entendeu como é que é? Que é o que acontece até politicamente hoje, né? Como a gente sabe, né? Esses políticos que são assassinados, que são sofrem tentativa de homicídio e tal, geram esse clamor, né? Essa emotividade envolvida nessa situação, né? Então eles queriam essa crucifixão para tentar minar cada vez mais esse tipo de reação. E o povo mesmo judeu, os fariseus, os judeus lá embaixo gritam, né? Não temos outro rei senão César, está lá em São João, Evangelho, né? Quer dizer, eles estão provocando aqui o Pilatos, né, a temer a punição de Roma, né? Por quê? Porque Jesus disse que era o rei, né, o rei de... Mas aí Pilatos vai perguntar lá na frente, né, Caio, tu és o rei dos judeus mesmo? Como é que é? Aí diz, meu reino não é deste mundo, né? Então, assim, só que os judeus querem distorcer a situação desde o começo, né, desde a época lá, da hora lá da reunião no Sinédrio, se a gente lembrar, o Evangelho de São Mateus diz, e eles tentavam arranjar falsos testemunhos para incriminar Jesus, e não conseguiam, né? E aqui continua, né? Jesus não está dizendo que é rei, né, terreno aqui, não está dizendo que vai formar um exército de gente, não está dizendo nada disso. Mas aí o pessoal pega e diz, não temos outro rei senão César. Então esse aí não é rei nosso rei é só César. Então se ele está com essa confusão aí, você tem que dar um fim nesse cidadão aí. Né? O que eles estão, a mensagem dos judeus é essa para o Pilatos, né? Então, com isso, né, esses judeus trocavam o reino de Deus pelo reino terreno, né? É a mesma história, né? Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? E aqui eles estão fazendo o contrário, né? Eles estão tirando o que é de Deus e dando tudo para César, né? Não temos outro rei senão César. Certo? E aí, bom, Pilatos entregou para ser crucificado, né? Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que trançaram e um caniço na mão direita. E ajoelharam-se diante de Jesus enquanto diziam, zombando, Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com um caniço. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Então, aqui, né, a gente já começa a ver, já começou lá, né, lá no Sinédrio, ainda na casa do sumo sacerdote, já teve socos e cusparadas, já começou isso aí, né? Até dizer, profetiza, quem foi que te bateu, né? E aqui a coisa vai se avolumando, né? A punição física mesmo vai começando a se concretizar, né? Então aqui a gente vê, né? Acho que até falei também no último encontro, mas Deus quis que Jesus viesse e passasse por tudo isso e morresse dessa forma, né? Então, como São Tomás de Aquino diz, se aconteceu assim, é porque essa era a melhor forma para a nossa salvação. Então, e tudo tem uma sequência, né? Primeiro Jesus sofre psicologicamente na agonia do Horto das Oliveiras, depois ele vai sofrer aqui fisicamente, né? Fisicamente mesmo, e depois a coisa vai terminar na sua morte, na crucifixão. Então todo o seu corpo sofreu, né? A cabeça com a coroa, a face com os socos e cusparadas, né? O seu corpo com o flagelo, né? Que eram chicotadas e açoites em todo o corpo, né? A gente vê muito bem no filme, é muito bem retratado o filme do Mel Gibson, né? Quando Jesus se virava para um lado, eles davam um chicotado no outro, e hora nas pernas, e às vezes até na cara batia também o chicote. Então, assim, e aquilo ali é aquilo mesmo, certo? Você vê lá, os chicotes que eram utilizados, eles prendiam
pontas de ossos nas tiras de couro, né, que é para arrancar fragmento da pele mesmo e tal. Então era coisa mesmo. E os pés sofreram também na caminhada carregando a cruz, e as mãos e os pés foram pregados, né, e tal. Uma certa vez eu vi um livreto desses, que a turma faz, que parece que é bem sobre o filme do Mel Gibson, né? Aí o camarada lá no final dizia assim, ninguém nem sabe se foi daquele jeito, se Jesus foi pregado mesmo, porque tinha uns que era só amarrado e tal. Quer dizer, o cabo desse faz um livro desse, não pegou, nunca nem pegou o evangelho, né? Porque tá lá bem específico, né, do Evangelho de São João, que foi pregado assim, 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 4 soldados, tá, etc, né? Aí a turma pega esses livros, aí Deus vem me dar ainda. Oi. Aí, porque a turma quer, né? Sai um filme desse aí a turma quer cancelar, né? Inclusive vai sair agora a Ressurreição, né? Tá bem pertinho aí. A turma quer cancelar, né? Um diretor de Hollywood católico, né? Aí o que é que a turma vai achar? Vai tentar ver se tem incongruências históricas, ver que dizer que o filme é mal feito, isso, aquilo, outro. Tem, né? Um filme daquele ali. Pois é, então. Sim, porque realmente é pesado mesmo, né? Mas tem que ser, né? Porque senão porque senão a gente não tem uma ideia, porque isso não é mais da nossa realidade, né? Aliás, logo depois disso aqui, pouco tempo depois, foi abolido, né? Esse tipo de punição. Então, a gente... Bom, nesse caso aqui tem mais a componente que os soldados estão prestando essa falsa adoração, né? Quer dizer, estão zombando ali de Jesus, né? Salve, rei dos judeus, né? Aí procurei ver assim, quando é que nós fazemos isso, né? Nós, os soldados aqui somos nós, né? Quando é que nós, né, fazemos isso aqui com Jesus, né? É justamente nesses casos, né, que a gente professa nossa fé e tudo mais e continua sem tentativa de fugir de ocasiões de pecado, né? E continua assim, de repente, a gente vê numa época dessa que, graças a Deus, o catolicismo está aumentando nas redes sociais, no Brasil de uma forma geral, né? E a gente consegue perceber quem está querendo surfar na onda, né? Consegue ver pessoas vendendo cursos aí e tudo mais. E de vez em quando aparecem uns que não tem nada a ver com a história. Teve até um agora, não conheço, mas o cidadão, né? Mas é um cara desse, e curso, vende curso, psicólogo, não sei o quê. Aí agora está sendo investigado por abusar das pacientes, né? Então, assim, esse aí é a falsa adoração, né? Quando a gente proclama que a coisa só para ficar... Porque se uma coisa está crescendo, aí fica legal. Aí cresce venda de livro, cresce venda de curso de internet, cresce tudo, né? Aí, quando cresce muito, parece marmota no meio, né? E a gente percebe que a tentativa de Pilatos de evitar a morte de Jesus, né? Porque depois que ele flagela Jesus, teoricamente era para seguir o curso da coisa, né? Está condenado, vai ser crucificado, vai lá, vai ser açoitado e vai ser crucificado. Mas Pilatos faz o quê, né? Ele pega de novo Jesus e apresenta de novo lá ao povo, né? Tipo assim, né? Olha, é esse aqui que vocês estão querendo crucificar. Quer dizer, um cara que não tem mais a menor condição de, né? E, né, tal flagelo humano seria ainda uma ameaça aos judeus, né? Na tentativa de sensibilizar aquele povo. De repente, né? Em algum momento o pessoal visse uma cena daquela ali, né? Não, tá bom, deixa ele aí, vamos para frente, né? E o Pilatos apresenta novamente, né? Eis o homem, né? Tá aqui. Pilatos lá. Você vê que Pilatos tem esse estilo meio, né? Lavou as mãos de forma teatral e trouxe Jesus. Eis o homem que vocês estão querendo crucificar. Eis o vosso rei, né? Tipo assim, ele está tentando, né, sensibilizar aquela turba ensandecida que está ali, né? Então Jesus é apresentado como um homem despojado de sua divindade, né? Quer dizer, ninguém pensaria que aquele homem ali era Deus, né? Nem de longe, né? Chagado pelo pecado, né? Pelo pecado do outro, né? Que é justamente esse sentimento que a gente tem que ter, né? Que a gente é levado a ter, nós católicos, né? Cada vez que a gente peca, comete um pecado,
é como se a gente estivesse participando infligindo esses danos a Jesus, né? E, ao contrário, que quando a gente sofre algo com paciência, de forma cristã, a gente está se unindo a Ele do ponto de vista de ser o seu próprio sofrimento redentor, né? E colocando a nossa pequena parcela de sofrimento ali no sofrimento redentor de Cristo, né? Então, digno de pena, né? Porém, ainda carrega a dignidade íntima, Deus escondido, né? Então, assim, em nenhum momento Jesus se revolta, aquilo que a gente sempre bate, né? Não se revolta, não responde às curiosidades do Herodes lá, né? Herodes pedindo para ele fazer milagres. Nesse momento, Jesus nem responde. Quando Pilatos faz uma pergunta que merece alguma resposta, né? Ele responde, mas quando não, também ele percebe que não adianta falar. Então, a dignidade, que é isso, né? Essa honra interior que todos nós temos, né? Que Jesus tinha em grau máximo, né? Estava lá escondido naquele homem, né? Que é o que também eu já vi, não sei se foi Santo Agostinho que falava que Deus se rebaixou 3 vezes para nós, né? Deus se rebaixou uma vez descendo do céu e se encarnando como homem, fez uma segunda descida, um segundo rebaixamento, né? Nesse momento aqui, ao se entregar para ser crucificado e humilhado, né? E no terceiro momento ele se rebaixou ainda mais, se deixando ficar presente na Eucaristia, né? Escondido no sacrário, né? Preso aí nos sacrários preso assim, uma forma de dizer, né? Nos sacrários da igrejinha, da capelinha mais simples que tem aí em qualquer lugar, né? Então, assim, é Deus se aproximando de nós, né? Da forma mais perfeita que pode existir, né? E também aqui Deus se identifica com os que sofrem, né? Quer dizer, ele tinha a ciência plena do que ia acontecer, né? Ele sabia, eu estou passando por isso aqui tudinho, e eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, e daqui a pouco eu vou ressuscitar, e vai tudo. Então, o que é que isso nos mostra? A esperança, é isso que a gente tem, né? A nossa virtude da esperança é isso. É você, ele não acreditava, né, que isso aconteceria, ele sabia, né? A gente não tem essa capacidade, a gente acredita, né? Por quê? Porque foi ele que disse pra gente, né? Então, assim, a virtude aqui que se aparenta mais fortemente aqui é a esperança, né? Quer dizer, a gente que sofre tem que ter a esperança de que a gente vai ter a nossa redenção após esse sofrimento, né? Porque lá na carta aos Romanos ele vai dizer, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, se você faz tudo, cumpre os mandamentos que Jesus deu, né? Segue a sua palavra, seus mandamentos e tudo mais, e tem a sua vida sacramental, vida de oração, tudo que lhe acontece é para a sua salvação. É convertido imediatamente. Por mais que alguém mal venha te fazer o mal, Deus, esse é um mistério, né? Deus converte imediatamente aquilo ali em um bem para a sua salvação. Né? Não tem como a gente explicar isso aí. Esse aí é um mistério, um dos mistérios que a gente tem que sim. Então, o que é que está em oposição aqui, né? Existia essa coisa que chamava Pax Romana, que era o quê? Era essa capacidade que só o Império Romano teve até aqui, até esse momento, e me parece que nunca mais houve isso, né? De quê? De instituir uma paz material entre os povos em conflito. Eles dominavam, né, os povos, os romanos chegavam e dominavam aqueles povos, mas eles não subjugavam de forma violenta como a gente vê no Antigo Testamento. Cada povo que tomava o território de outro, massacrava o outro, né? Matava todos os homens, escravizava todas as mulheres e destruía tudo e tocava, né? Incendiava a cidade e tudo mais. Roma não fazia isso. Roma usava da inteligência, né, dos seus governantes de quê? De subjugar o povo de forma militar, né? Aquele povo a quem eles subjugaram, montam a sua estrutura administrativa, mas tudo aquilo que não fosse atrapalhar o governo de Roma, eles deixavam rolar. Então, eles permitiam o culto dos judeus, permitiam, sei lá, o culto dos ingleses, quando eles, não era Inglaterra ainda, né, mas daqueles povos ali que eles conquistavam, na Gália, na França.
E eles permitiam que aquelas manifestações culturais continuassem, né, para não ter tanto conflito, porque a gente sabe que essa questão cultural é muito forte, né? Se chegar alguém, de repente, dar um decreto aí proibindo a gente de, sei lá, de comemorar o mês de São João, do jeito que a gente comemora, com as festas juninas, né? Isso aí tem um impacto forte na nossa vida emocional, afetiva, as memórias que a gente tem dos nossos familiares que já se foram, que viveram aquilo ali tudo, e construíram a nossa civilização aqui, nossa sociedade. Aí vem alguém de fora e acaba com aquilo de forma imediata, né? Isso culturalmente, mas a questão religiosa nem se fala, né? Se chegasse aqui um decreto fechando as igrejas, imagine, né? A gente sofreu isso parcialmente, né? De uma forma velada na época da pandemia, já foi como foi, né? Sofrimento para quem tem fé realmente. E essa era a conduta dos romanos, né? De jogar com essa questão administrativa, cobrava os impostos, oferecia segurança, oferecia todas as vantagens que o governo romano tinha, que era o quê? Estradas, até hoje tem estradas da época do Império Romano de muito boas qualidades, né? Pavimentadas, serviço de correios, proteção militar, né? Você podia transitar nas estradas romanas sem medo de ser assaltado. Alimentação, né? Tinha aquela questão de tipo política de emergência, né? De armazenamento de comida, questões sanitárias, né? Construíam aquedutos, né? Para a parte de engenharia de Roma era muito bem desenvolvida, abastecimento de água das cidades, questão de banheiro não, né? Questões sanitárias nesse sentido assim de esgoto, né? Então assim, eles subjugavam aquela comunidade, mas oferecia algo em troca e deixavam uma certa liberdade ali cultural e todo mundo ia caminhando bem, né? Até resolver os conflitos, tudo bem. Essa é a paz romana, né? Que estava em conflito aqui com a verdadeira paz, que era o quê? A paz oferecida por Cristo, né? Porque, como Santo Agostinho diz, né? Que a paz é a tranquilidade na ordem. Quer dizer, aqui o que estava fora de ordem? A coisa material, burocrática, administrativa, o medo de uma rebelião, o medo de um governante, passou acima das questões espirituais que eram tão flagrantes ali, né? Ressurreição de Lázaro, curas incontáveis, né? E milagres que não eram possíveis de ser contados, né? Como São João vai dizer, né? Se eu fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros que coubesse, né, para escrever. A paz romana fundada na força, né, de uma forma geral, né, e a paz de Cristo fundada na verdade e na justiça. A justiça aqui entendida como santidade, né, que é o que Jesus tinha dito lá, né, a Pilatos, né, e Pilatos pergunta, né, o que é a verdade, né? A verdade era a palavra que Jesus estava manifestando ali, né, e a justiça, a santidade, o cumprimento dos mandamentos e tudo mais. E a justiça, nesse caso, foi aviltada pelo pragmatismo. Pragmatismo é essa questão aí de, não, vamos resolver aqui, independente de matar aqui esse rapaz, para a gente resolver logo a situação e segue o jogo, né? Então, é o que a gente vê, né? Assim, a paz não é a simples ausência de conflito, né? Como nós vemos, né? Existe a paz em determinados momentos entre as forças policiais e os traficantes de uma cidade ou de uma, né? Quer dizer, eles estão simplesmente eles acharam um jeito de dirimir aqueles conflitos ali. Não, eu deixo você vender sua droguinha aí, desde que os seus, né, bandidos não venham assaltar aqui, matar as pessoas aqui na cidade, né? Aí vocês pagam uma taxazinha aqui para a polícia também, né? Para a polícia fazer vistas grossas, né? Aí vocês podem fazer os gatos de internet, de energia, né? É assim. Isso é paz, né? Não é, né? Não é paz. Não é paz. E a qualquer momento isso aí é uma paz que pode, né, desequilibrar, explodir em violência triplicada, né, como a gente passou muito tempo até aqui na nossa região. Então, assim, nesse momento aqui, que eu até falei, eu tentei, bom, aqui a gente está ainda na questão dos mistérios dolorosos do nosso texto, né? A meditação desses mistérios deve ser feita para a gente tomar essa consciência
dos eventos salvíficos de Cristo, né? Desde a sua encarnação, né? Desde a sua anunciação até a sua ressurreição e glória, né? Então, esses pontos que a igreja separou em mistérios, né? São os pontos principais que a gente tem que meditar e aplicar na nossa vida, né? Às vezes, muitas vezes é difícil você meditar isso durante a hora que você está rezando o texto, né? A gente não tem muitas vezes essa atenção de conseguir, mas dá uma paradinha e tenta ver. E eu separei aqui o mistério da coroação de espinhos, porque assim, é uma coisa tá tão pequena aqui nesse evangelho, né? Assim, um versículo e meio talvez, né? Não sei, 2 versículos que falam da coroa de espinhos, né? Como é que foi e tudo mais. Aí eu procurei aqui fazer uma forma e que isso sirva para os outros mistérios, né? De repente você pode aplicar essa mesma técnica aqui para os outros mistérios, né? A flagelação, como a gente acabou de ver, Nosso Senhor carregando a cruz pelo Monte Calvário e etc, né? Então, assim, sempre que a gente vai meditar qualquer coisa nas Sagradas Escrituras, né, as nossas leituras espirituais, existem, assim, várias formas, né? Cada santo, diretor espiritual, orienta uma forma adequada para o seu, né? Ele percebe, ó, o Vinícius aqui tem um jeito assim, assim, então talvez para ele fosse melhor ler tais livros e meditar nesses livros. São José Maria, São Tomás de Aquino. A Ritinha é mais assim, então, de repente, os livros de Santa Teresinha, de Santo Afonso, e assim vai. E a função do diretor espiritual é essa, né? Mas tem algumas formas consagradas, né? Santo Inácio já dizia lá nos seus exercícios espirituais, né? Que você usar na imaginação, aliás, não foi só Santo Inácio, todos eles dizem, né? Que uma das ferramentas é a gente usar a nossa imaginação, tentar reconstruir a cena para poder a gente tentar sentir ao máximo do impacto daquela cena, né? Desde as cenas boas às cenas ruins, né? Então, nesse caso, eu procurei sistematizar aqui uma forma de a gente tentar meditar um mistério desse aqui, como a coroação de espinhos, certo? Essa parte inicial pode não, serve para todos os mistérios e serve para nosso exame de consciência diário ou periódico, para nossas confissões e assim por diante, né? Pontos de partida, né, para uma meditação dessa. Primeiro, saber dos 10 mandamentos, né? Porque você vai analisar aquela passagem ali à luz dos 10 mandamentos, né? Bom, Jesus foi coroado de espinhos. Será que isso tem alguma coisa a ver com o primeiro mandamento e comigo, né? Quando é que eu estou coroando, botando um espinho lá na coroa de Jesus com relação ao primeiro mandamento? Tem, né? Tem relação. 5 mandamentos da igreja. E aí, Ritinha? Eu nem apertei para sair automático dessa vez. 5 mandamentos da igreja. Por quê? Porque são os pecados graves, né? Se a gente violar esses mandamentos principais, né? De forma consciente e tal, em matéria grave, como a gente já, né? 5 mandamentos da igreja, né? E a missa aos domingos, né? Não, ainda estamos no primeiro. E a missa aos domingos e abster-se de trabalho e serviço. Quer dizer, santificar o domingo não é só ir à missa ao domingo, 7 horas e 8 horas, acabou-se o domingo, né? Certo? Santificar o domingo é santificar o domingo todo, o dia todo. Ah, eu vou passar o dia todo numa missa? Né? 10 missas? Nem pode, né? É você voltar esse dia para Deus, né? Voltar esse dia para Deus, oferecer todas as suas, como a gente deve fazer até todos os dias, né? Mas, eu vou aproveitar para estar com meus filhos, então eu vou tentar fazer alguma coisa e tentar introduzir o assunto de Deus naquela brincadeira, ou naquele momento que você está lá, ou assistir um filme, ou ler um livro, ou qualquer coisa, né? E, mais grave ainda, não fazer nada totalmente contrário, né? Sair da missa e, né? Lata, né? Ou então, né? Bom, são as graduações, né? As graduações do bom senso. Mas o fato é que o mandamento assim de você, né?
santificar o domingo, o dia do Senhor, não é só ir à missa, né? É você utilizar todo esse dia em honra e glória de Deus. Claro que tem as exceções, né? Eu sou médico, sou plantonista, a minha escala é o domingo. Eu não vou porque eu não vou descumprir o mandamento da igreja. Claro que não é assim, né? Tem os serviços essenciais e tal e tudo mais. E tem as graduações na teologia moral, né? Se é uma cooperação. Eu trabalho numa farmácia, eu posso vender preservativo, tem tudo isso aí, tá certo? Tem isso, né? Eu posso vender, eu sou médico no PSF, eu posso prescrever anticoncepcional. Olha, né? São conflitos que surgem na nossa vida, certo? Eu trabalho não sei com o quê e surge uma situação de... Né? Você tem que ver se você vai descumprir ou não. E é esse exame de consciência periódico, porque nessa situação que você vai chegar e vai jogar a batata quente pro padre, né? Na hora da confissão lá. Porque a gente não sabe se é pecado, né? No meu caso, por exemplo, eu passei muito tempo fazendo cirurgias de vasectomia, né? Que é de laqueadura de trompas, né? Mesmo depois da minha conversão. Um belo dia, veio uma luz e disse, rapaz, será que isso aí... Né? Aí eu fui, levei para o meu diretor espiritual. No momento ele não soube dizer por quê. Porque tem umas graduações aí, cooperação com o mal, isso aí. Cooperação formal, material, cooperação remota ou próxima, certo? Tem tudo isso aí que tem que a teologia moral vai encaixar. E você vai te dizer, não, Vinícius, esse problema aí realmente você não pode fazer. Até esse momento eu fazia sem consciência, então não estava pecando. Mas a partir de agora que você sabe, não pode mais, né? Então, assim, aí eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida, né? Se eu for, né? Conversar com os colegas, a partir de hoje eu não posso mais participar dessas cirurgias, não posso mais marcar e tal. Os pacientes chegam no consultório, eu não estou mais fazendo cirurgia. Por quê? Aí você vai ver, se vai dizer porque é o que não é, né? Não estou fazendo. Questão íntima, eu não estou mais fazendo. Pronto. Ou então, se alguém estiver interessado em realmente entender, você pode investir um tempo e explicar um pouco, né? Depende, né, de cada situação. E assim se aparecem essas situações em todas as nossas... Tem as situações que são mais grosseiras, né? Não posso trair minha mulher. Certo. Aí tem outras mais sutis, como essas aí que eu acabei de falar, né? Confessar-se pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, no período pascal, né? Abstinência todas as sextas, exceto nas solenidades de carnes, né? E jejum na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa. E ajudar a igreja nas suas necessidades, né? A questão do dízimo, né? Assim, também, do dízimo também, né? Mas as contribuições que a gente dá de forma financeira e tempo e de repente eu estou ajudando a igreja na sua necessidade com essas aulas aqui, né? Porque a gente está ajudando na formação. E depois a gente ajuda financeiramente. E depois a gente ajuda limpando o tapete de Corpus Christi no outro dia, quando está tudo sujo na calçada da igreja, né? E assim você está ajudando a igreja em suas necessidades, na medida das suas capacidades. E outro ponto de partida interessante que a gente pode usar são se a gente está cumprindo nossos deveres de Estado, né? Com relação à religião em si, né? Que é o mais importante, as minhas obrigações com relação à minha fé católica, as minhas obrigações com a minha família, né? A minha família, se eu estou, né? Dando assistência à minha esposa, meus filhos, provendo a casa e a mulher participando ativamente na educação dos filhos e com o companheiro também e tudo mais. E a família vai se estendendo, né? Os irmãos, seus pais, aí entra no quarto mandamento, seus dependentes, do ponto de vista, já entram para o trabalho aqui, seus funcionários, o serviço que você presta para os seus clientes, seus pacientes, seus alunos, né? Se você está fazendo seu trabalho de forma correta, não está sendo injusto, não está cobrando preço aviltante, não está roubando, né? Não está fazendo... eu sou dono de uma oficina, né? O cabo chega com um carro, aí eu invento que tem um problema a mais para poder, né? Ou então eu boto uns pregos na esquina para furar o pneu perto da minha borracharia. Isso aí acontece nas outras profissões, né? Só o que acontece. As minhas relações interpessoais, né? Não tem nada a ver com o trabalho. Amizades, né? Será que eu estou sendo um bom exemplo? Estou sendo um bom companheiro de conversa, de amizade? E até mesmo no lazer, né? Como é que está o meu lazer?
Lazer não é hora de você espatifar tudo, né? É o momento de você desviar um pouco a atenção daquelas atividades mais rotineiras e extenuantes, mas que não vão comprometer toda essa base dessa pirâmide espiritual aqui. Então, assim, isso aqui pode nos direcionar para... não dá para fazer isso aqui tudo numa vez que eu vou meditar a coroação de espinho, né? Um mandamento de um em um, anoitece, amanhece e não termina, né? Aí vocês, na hora lá, você está rezando, meditando, não, sei lá, não matar, né? Aí você vai pensar, eu estou matando alguém? Não. Mas eu estou com raiva de alguém? Estou querendo que alguém vá para o inferno? Não. Mas eu estou submetendo a minha família a um risco de acidente grave no trânsito por imprudência? Quinto mandamento, certo? Se você, por imprudência, ou bebe, ou anda em alta velocidade, vira o carro e mata todo mundo dentro de... né? Você contribuiu fortemente para isso aí, né? Então, assim, esses mandamentos, isso aí a gente tem vários exames de consciência disponíveis na internet, né, livros, e muitos padres já gravam vídeos. Tem um padre muito bom, Leonardo Wagner, padre Leonardo Wagner. Ele é até aqui do Ceará, Fortaleza. E ele tem muitos vídeos sobre confissão, exatamente pontual nisso aí, né? Pontual. Porque são situações que surgem na nossa vida que a gente nem imagina, né? Que eu tô, né? Será que eu estou sendo irresponsável comigo, né? Do ponto de vista de não cuidar de uma doença que eu poderia cuidar, e se eu vier a faltar, eu vou deixar minha família em situação difícil, certo? Então, assim, a gente tem que usar a inteligência que Deus deu para a gente tentar escavar isso aqui, né? Pegando tudo isso aí, jogando para dentro do nosso mistério aqui que a gente escolheu. Ainda tem 7 pecados capitais, né? Gula, luxúria, ira, preguiça, avareza, inveja, vanglória. E as 7 virtudes correspondentes, né? Fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança. A gente só vai conseguir pensar nessas coisas se a gente conhecer o que é, né? Se a gente tiver uma ideia do que é isso. Será que eu estou sendo prudente na minha profissão? Por exemplo, eu estou fazendo algum procedimento que eu não estou apto a fazer, que eu não me sinto capaz de fazer, estou submetendo o paciente meu a um risco? Será que eu estou sendo justo na minha profissão? Será que eu não estou cobrando valor excessivo, como eu acabei de comentar, por exemplo? Né? Será que eu estou... apareceu uma dificuldade na minha vida, na minha profissão, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo... Para eu executar determinada função, eu vou ter que fazer um curso, vou ter que gastar... Quer dizer, vou ter que me afastar da minha família, passar dias longe para fazer esse curso e tudo mais, então eu vou desistir. Então, não tive fortaleza para empreender um esforço em prol de uma melhoria para a minha família, por exemplo. Certo? Então, tudo isso está nessa dinâmica aqui. Ficou esse dia, né? Um trechozinho de São José Maria Escrivá dizendo que quando o estudo, quando o seu trabalho depende do estudo, isso se torna um dever grave. Obrigação grave. Né? Quando você não faz, Exato. Até vi isso um dia desse, lendo um livro aí sobre educação. A atividade mais importante para um professor é estudar, não é dar aula. Quantas horas eu demorei para fazer essa aula aqui? É muito tempo. E a próxima aula que vai ter, essa aqui está dando tempo mesmo. Aí, quer dizer, para eu vir aqui falar, perturbar vocês, às vezes 1h30, né? Mas para fazer aqui, talvez se dê, sei lá, 20 horas, 30 horas de estudo e fazendo esses slides, essas coisas todas, né? E depois para botar esses vídeos no YouTube, que nunca presta nada aqui, eu tenho que fazer uma montagem danada para dar certo aqueles vídeos. Tenho que assistir todinho de novo para ir gravando e botando esses slides. Aí, quer dizer, aí esse livro dizia isso, que a situação atual dos professores aqui no Brasil hoje é o quê? É o cara assoberbado de horas de trabalho, de aula, né? Tem professores aí que tem que trabalhar os 3 turnos, né? Dá aula de manhã, dá aula de tarde, dá aula de noite. E que hora um professor desse vai estudar? Não estuda. Aí faz o quê? Só reproduz o que está escrito naquele livro ali que ele recebe e acaba, coitado, acreditando naquilo ali. Muitas vezes são coisas que já vem pensado por algum artista que quer, né, empurrar isso aí na turma. Exato. Imagens, pequenas frases que vão entrando e às vezes um professor desse está sendo, por ignorância,
veículo de ideologias e está envenenando seus alunos. Então, assim, é como a Hitler falou aí, o professor desse aí, ele tem por obrigação, né, um dever grave para ele estudar, se aprimorar, né? Infelizmente, a situação não é essa, né, que a gente vê hoje. E assim como as outras profissões, né? Se não é estudar, mas é desenvolver melhor suas atividades, né? Eu estou contigo na UTI, né, aí no regional. Aí aconteceu um erro muito grave, a gente primeiro no HGF em Fortaleza, experiente, né? E ela percebeu que por conta dele não ser aspirado corretamente, estava cheio de secreção já antes da cirurgia, o que aconteceu? Muito irritado, foi uma aspiração. E ela ficou muito revoltada com isso. Porque tem os protocolos, né, para serem feitos. Antes da cirurgia, que abriu o abdômen dele, já era para ter aspirado. Para ele, quando ela chegou no pós-cirúrgico, no segundo dia, ele tinha, não conseguia, a sonda não estava mais nem saindo na secreção. Quando for tirar, também não botaram o dreno no abdômen dele. Esqueci. Aí, quando for aspirar 400 ml de secreção, depois, mais 150, isso já tem mexido com ele. Exato. Aí fica grave. Exato. Então, assim, uma cadeia de... Aí quem é o responsável, né? É uma coisa tão diluída isso aí, né? Tantas pessoas estão envolvidas num processo desse, né? Exato. Aí... E mais do que isso aí. A gestão do hospital que contrata gente sem experiência, certo? Que não exige, de repente... Eu estou só ampliando o nosso horizonte de consciência aqui, né? Assim como a questão dos professores, né? O professor sai hoje, faculdade, de todo jeito aí, né? Pela internet e tudo mais, você assina lá um diploma lá e pronto. Não sabem nem escrever, não sabem nada, né? E está responsável aí pela educação de 20, 30 crianças ou adolescentes e vão fazer o que se faz aí, né? Ensinar a menina a botar preservativo. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu me formei, que esse negócio tá funcionando? Tá não, né? Tá bom. Aí foi quando eu vim trabalhar, meu primeiro emprego foi aqui em Tabuleiro, né? Aí vem, lá de cima, a besteira que é pra gente fazer, né? Aí uma das besteiras grandes era palestra sobre educação sexual, né? As escolas, né? Aí eu fui, coitado, né? Fui fazer, né? Aí preparei, né? Aquela besteirada toda. Aí o que é que eu fiquei observando? Sou adolescente, né? Quando eu falava alguma coisa, né? Tal coisa, né? Preservativo, não sei o quê, os métodos. Aí eu ficava olhando, aí eram uns cutucando os outros. Você via que aquele estava totalmente inadequado, fora de propósito. Eu estava incentivando aqueles comportamentos ali. Porque estava despertando curiosidade neles sobre esse assunto, que se não tivesse, ninguém tivesse falando, os amigos, sim, tudo bem, os amigos falam, mas não sou eu que sou médico e vem obrigado pelo Estado para fazer isso aqui. Né? E professores, tá entendendo como é que é? Aí eu olhei assim, na primeira logo, eu vi isso aqui tá muito errado. Eu não sabia de nada disso ainda, não era convertido, não sabia nada de educação, não sabia nada de ideologia, de não sei o que vem lá de cima, descendo. Mas eu vi que estava muito errado aquilo ali, né? Essa foi a última que eu dei aqui. Não me chame mais. Só que não é, a turma faz as palestras e fica, professor, aí a gente vê os vídeos na internet, né? Professor ensinando aluno a fazer isso, aquilo, outro. É uma pena, né? Mas, bom, a nossa realidade é essa. Aí a tendência é a gente tentar fazer algo da nossa parte, né? Pronto, aí a gente, partindo daquelas premissas que a gente botou aqui, esse mistério da coroa de espinhos, qual a virtude estaria associada a isso? A paciência. Né? Uma das virtudes associadas a isso aqui, a paciência. Quer dizer, Jesus sofreu tudo aquilo ali de forma ordenada, né? Ele estava sofrendo verdadeiramente, mas não se revoltou, né? Não, né? Por quê? Porque ele sabia que aquele sofrimento tinha um propósito maior, que era a salvação de todos, né? E em mim, as situações que para mim estão acontecendo e me gerando sofrimento, às vezes físico mesmo, como no nosso caso aqui da coroa de espinhos, né? Tô doente.
Será que eu estou encarando isso aí com paciência? Eu estou me revoltando? Ou estou enchendo o saco de todo mundo que está ao redor da minha família, cuidando de mim, fazendo tudo por mim, e mesmo assim eu trato todo mundo com coice, né? Ou então, querendo atrair todas as atenções, já que eu estou doente, né? Aí eu quero que todo mundo venha me servir, trazer as coisas para mim, né? Será que eu não estou fazendo isso? Então é uma forma de a gente ir. E hoje isso aqui pode não ter nada a ver. Não, eu não estou doente, tudo está ótimo. Então isso aqui não se aplica para mim. Vamos procurar outra coisa. Vamos ver outra virtude, outro vício, né? E vai caminhando assim. Lá na frente, quando outro dia você estiver doente, aí você vai lembrar de pensar nisso aqui, né? Então Cristo quis sofrer espinhos na cabeça para que meditássemos o que fazemos com as nossas potências superiores ligadas à razão, inteligência imaginária. Cristo podia ter sido humilhado de várias formas aqui. A gente até podia ter sido jogado qualquer coisa nele, na cabeça dele, botado um pinico na cabeça dele, ou matado ele afogado, ou... Certo? Não falta jeito de você humilhar uma pessoa, né? Mas foi assim. Cristo sofreu no corpo e sofreu na cabeça. Ele podia ter só apanhado. Se ele quisesse... Não. Para salvar o povo do pecado, basta eu apanhar. Ele tinha só apanhado, mas ele permitiu que as coisas acontecessem dessa forma. Então, os santos padres sempre relacionam esse acontecimento específico da coroa de espinhos como algo relativo às nossas potências superiores, que estão sediadas no nosso cérebro, né, de forma material. Então, assim, o que fazer, né, com a nossa inteligência, com a nossa imaginação, com nossos bens de consumo que a gente consome como né, arte e tudo mais, essas coisas aí, né? Devemos alimentar o nosso imaginário com algo que não edifica. Devemos evitar, né? Algo que não edifica, que não conduz ao bom, ao belo, ao verdadeiro, que são as coisas, as manifestações de Deus, né? É porque eu já tô rouco, se esse bichinho não me ajudar, eu não vou terminar, não. Aí... Desligou aí, foi? Tá desligado aí? Apertando o botãozinho de... Aqui tá canal 3. Eu desligar e vou ligar. Tem não, é só um. Eu achava que ele alimentava. Ah, então vamos seguir. Eu achava que ele era alimentado no próprio... Não, vamos seguir. Tá bom. Amanhã nem vou precisar conversar com ninguém. Certo, então, sabendo que a gente deve evitar, né, essas coisas que são prejudiciais para o nosso entendimento, né, o contrário também é verdadeiro, né, que a gente deve buscar ativamente esses bens intelectuais, espirituais, como conhecimento, né, bom conhecimento. Né. Teve uma pesquisa, acho que foi na Inglaterra, que era assim, na época de alfabetização, né, depois da Revolução Industrial, aí aumentou muita riqueza lá, agora vamos investir na educação. Todo mundo vai aprender a ler. Todo mundo vai aprender a ler, né? Como a gente vê aqui hoje em dia também, né? Todo mundo tem que ler. Aí todo mundo estava lendo. Agora, depois de 10 anos, todo mundo lendo. Aí depois foi fazer uma pesquisa. O que é que esse povo estava lendo? Só besteira, né? Revista de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, talvez fosse melhor esse pessoal ter ficado todo analfabeto, né? Porque tivesse ficado analfabeto e acreditar no que o padre estava dizendo, né? Do que a mãe dele estava dizendo. Agora estava lendo, né? Tudo que não presta. Então, assim, conhecimento bom, né? Que edifique a gente, né? Não só do ponto de vista religioso, também não é só... Por exemplo, aí tem um exagero. Nossa vida é uma tensão. Tudo, puxando para os extremos. Tem um extremo do lado do outro e a gente fica no meio. Aí a gente vê também, às vezes, por exemplo, agora também, aí a educação chegou no fundo do poço, né?
Aí o povo vai tentar resgatar. Como é? Tirar os meninos da escola, educar em casa, com homeschooling, não sei o quê. Aí tem um material de uma determinada instituição que não aceita nenhum livro que não seja a Bíblia. Só pode ensinar os meninos através do que tem na Bíblia. Enquanto a igreja sempre orientou que a gente deve buscar conhecimentos que não tenham ligação direta com a Sagrada Escritura. São Basílio Magno, lá em 400 e tanto que ele viveu, ele escreveu uma carta lá para não sei se era um sobrinho dele, não estou lembrando, e explicando, você tem que ler a grande literatura grega, romana e tudo mais, porque isso enriquece a sua formação e você pode aplicar a sua inteligência desenvolvida por essas coisas boas na fé também, né? Entendeu? Então, não ficar nenhum dos extremos, né? Quer dizer, você vai proibir, vai ensinar matemática só com um terço, 5, não sei o que. Tem isso, certo? Tem isso. Então, assim, chega a esses exageros também. Então, a gente tem que ter a inteligência que Deus deu para a gente, foi para isso, para a gente tentar se equilibrar. No que a gente não souber, a gente pergunta a quem sabe. Né? E para a gente, quem sabe é a igreja. Né? Por quê? Porque a igreja está com 2000 anos aí fazendo isso aí, santos de toda qualidade, né? Santo professor, santo asceta, místico, santo soldado, médico, tudo. Tem santo de todo jeito que procurou viver o evangelho na sua vida, na sua profissão, né? Nas suas atividades. Então, quando a gente não souber, a igreja tem a resposta. Com certeza tem. Existe uma hoje muito forte, uma oposição entre sagrado e profano, né? Não uma oposição que estão em choque, né? Elas são distintas, são coisas distintas, é sagrado e profano. Nós não estamos em conflito. E aí a gente vê sempre até algumas coisas de coisa da igreja que é coisa do mundo. Ou seja, já no sentido pejorativo, tudo que é do mundo é uma música que não fala relativamente, expressamente sobre Deus, as coisas de Deus ali, religioso, não serve, né? Não serve, é uma coisa que por aí não. Então, agora mesmo, próximo ano tem jubileu, o ano do Santo e a peregrinação para os lugares santos. Na documentos, na bula, fala sobre a peregrinação, o Papa diz que os fiéis, ao fazer essa peregrinação, têm que ser em contato com as diversas culturas, obras de arte, né, música, tudo. Isso como uma forma de você se abrir ao belo. Né? E aí, claro, é justamente isso que você está dizendo, né? Da inteligência da gente saber colocar as coisas no lugar, saber ordenar, né? Não ter esse brutalismo que vai sempre romper as coisas. Se não for aqui, não for de Deus, é do diabo. Né? Está tão contaminado as coisas que eu vi outra pessoa que eu acompanho também nas redes sociais, ele entende muito essa questão de arte. Aí alguém, tá todo mundo com as ideologias na cabeça, né? Aí vem alguém comentar lá que esse padrão das imagens de Jesus, né? Que se consolidou, né? Que é um homem branco, de olhos azuis, né? Não tem nada a ver porque naquela região ali, teoricamente, ele não seria um homem branco de olhos azuis e tudo mais, né? Cabelo liso, não sei o quê. E aí esse cara aí foi explicar para essa pessoa que essa questão aí é uma questão simbólica, né? Que a questão da brancura, do olho claro, do brilho das imagens, das pinturas, por exemplo, que retratam Jesus em um certo período do tempo. A luz partia do onde Jesus estava, certo? Você vê pela sombra das pinturas. Não é que a luz estivesse entrando por uma janela, mas a luz estava saindo de onde Jesus estava. Então, assim, isso tem muita coisa a mais do que a gente vê, só que é um homem branco e que era para ser um moreno, não sei como, né? Banguelo que não escovava os dentes. Eles querem fazer isso aí, né? Aí ele vai e mostra, ó, a prova é tanta que nos diversos países onde a fé católica foi se instalando, tem arte, tem Nossa Senhora japonesa, né? Tem Nossa Senhora pintada como negra, tem Nossa Senhora pintada como índia, né? Nossa Senhora de Guadalupe,
Jesus da mesma forma. Por quê? Porque existem esses elementos mais imediatos, né? Que você vê que quando você vê uma pintura dessa, você vai pelo imediato, né? Você vai tentar ver essas coisinhas mais superficiais, né? A cor da pele, não sei o que, a situação. Quando tem uma foto de Jesus lendo um livro. É mal feita essa pintura porque nessa época não existia livro assim de abrir, era rolo. Ou então o Caravaggio, tem umas pinturas de Jesus, aí tem uns soldados que estão prendendo Jesus, e os soldados têm umas armaduras que eram da época do pintor, e não da época de Jesus. Então essa pintura, quer dizer, simplificar, né? A pessoa não entende, não conhece, e por outro lado está contaminado por ideologias que querem desagregar, né? Porque quando você não entende uma coisa, se você for uma pessoa, né, você não vou opinar sobre isso, né? Eu não vou encher o saco, se eu não sei o que quer dizer essa pintura aqui, eu vou estar enchendo o saco de ninguém. Não, mas só que tem a ideologia por trás de que quer dividir, quer fragmentar a nossa fé. Que de repente outra pessoa também da fé católica também não conhece essas coisas, aí vixe, nessas pinturas da igreja é tudo mal feito, né? Aí você começa a não acreditar. Aí daqui a pouco vem um irmão separado, protestante, e vem dizer, não era nem para ter essas imagens. É mesmo, porque além das, não era nem para ter, e as que tem são mal feitas, parece que a igreja deles ali é melhor do que a minha. É assim que acontece, é assim que acontece. Eu tive uma situação nesse eu fui fazer uma seleção para fazer uma especialização. Aí a professora de filosofia veio e falou, mas você sabe que Jesus não era... Eu não sei porque ela entrou nessa história, que eu não sabia nem Eles pelejam para entrar. Mas ela nem contestadora. Aí eu sei que ela disse, Crítica. sabe que Jesus não era branco, de olhos azuis, porque também tem aquela mentalidade que a igreja, o branco que veio colonizar, que oprimiu o negro, e agora uma forma de se protestar contra a imagem das imagens religiosas serem brancas e azuis, né? De olhos azuis, Sim. né? É não também aceitar essa representação. Isso. Porque é como se o negro também... Porque eles não sabem e simplificam as coisas, porque o foco deles é esse, é dividir, é fragmentar a sociedade. Porque quem escravizavam os negros eram os próprios negros, lá na África, né? Duas tribos de negros brigavam, guerreavam, né? Uma ganhava, escravizava os negros e vendiam aqueles negros como escravos. Por quê? Porque na África só tinha negro. Então não tinha como vir escravo das tribos africanas branco. Não tinha como vir. Tudo bem, é parte daí. Os portugueses compravam. Errado também, tudo bem. A igreja condenou e tudo mais. Mas assim, tudo parte desses dois fatores. Assim, a ignorância, né? Não saber bem do que está falando. E segundo, querer mesmo... Conhecer só o fragmento nos coloca um dos polos, né, opostos, né, do extremismo. Porque assim, você vai conseguir que a virtude do equilíbrio está no meio. Está no meio. Porque assim, às vezes a partir de uma experiência ruim, a gente generaliza, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ficou com a impressão negativa do homeschooling porque uma família que ela conheceu segregou, se apartou, foi o apartheid total de socialização, o que não é premissa do homeschooling. Né? E também a questão do material, como existem materiais e materiais. Né? O que minha irmã e meu cunhado compram um material muito bom e realmente traz toda essa questão da literatura, arte, tem que ter, né? Não tem isso assim, claro. Só ler religioso, só ler, né? Entre toda essa questão da arte mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente se coloca num dos lados do foco uma experiência ruim, por ter conhecido só o fragmento. Exato. Uma coisa bem simples que aconteceu, terça-feira, nós lá de casa fomos estudar nova identidade, né? E aí a menina vai e faz a pergunta. E tia, a sua cor é branca, parda? Aí eu fiquei, branca, parda, negra. Mas pra minha cor tem, diga o que é, né? Tem uma tabelinha não lá da Souvenir. Mas aí, aí ela acha
acho que ela botou lá a cor branca. Sim. Né? Mas se quiser botar parda, pode botar. Pode. Se você achar que eu sou Se você parda. achasse que era negra, se você dissesse, eu me sinto uma negra, ela tinha botado também. Tinha botado também. Não, mas é uma coisa bem simples que a Rafaela falou ali, né? Eu lembrei. E dentro, né? Bem simples. E dentro dessa história aqui, né, a nossa moeda mais valiosa é o tempo, né? Então, assim, para que a gente vai direcionar nosso tempo, né? Justamente isso. Para ler porcaria ou... Ah, e quem é que diz o que é bom e o que é ruim? O tempo seleciona, né? As pessoas mais inteligentes que a gente, né? A igreja também orienta que tipo de literatura, que tipo de arte. E o nosso bom senso, né? E sempre fazer tudo isso em desapego de si, pelo bem do próximo, pelo amor a Deus. Quer dizer, é um mandamento constante isso aí, né? Sempre a gente se esvaziar de nós mesmos, né? Diminuir o egoísmo, sempre apontando para fora, né? Assim, chegar a Deus pelo nosso próximo, né? Então agora, concretamente mesmo, na questão do mistério da coroa de espinhos, né? Então vamos passo a passo, né? Levaram Jesus ao pretório, após ele ser flagelado, né? Isso aí está nos versículos que a gente leu. Então o que é que a gente pode pensar, né? Quem é que estava coordenando aquilo ali, né? Em última instância, os inimigos da nossa alma, né? O demônio, a carne e o mundo. O demônio estava incitando aquela população ali, né? A ficar ensandecida daquele jeito. A carne, né? Quer dizer, eles estavam querendo, né? Resolver os seus egoísmos próprios, né? Uns queriam só ver mais uma pessoa morrer, porque até hoje a gente sabe que isso é estimulante para pessoas que não têm, né, o mínimo de discernimento, né? Quer ver a desgraça mesmo, né? A gente vê nos grupos de WhatsApp. Quer dizer, no caso, quando o demônio ficava incentivando, eles não sabiam que ele ia ir até o final, né? Porque ele ia até o final, é uma derrota grande para eles. Exato, é. Eles achavam que morrer Jesus ali na cruz ia encerrar a história, né? É. E o mundo, né? Quer dizer, o mundo é tudo que está aí à nossa volta, né? Então a gente pode interpretar como os soldados, né? Que levaram Jesus ao pretório, né? Quer dizer, e todos esses três aí levaram Jesus aonde eles queriam, né? Quer dizer, Jesus estava entregue ali, né? Então assim, nós, em que momento a gente está entregue, né? A gente está sendo levado pelas ondas aí, né? Hoje em dia não são soldados mais pegando a gente e levando para nenhum canto, né? Mas pode ser essas outras coisas aí, né? Ah, todo mundo faz, né? Celular nem se fala, né? Todo mundo faz, então eu vou fazer. Os soldados aí te empurrando, né? Aí, exato. A diferença, só para perceber aqui, é que tudo isso Jesus fez livremente, né? Ele se deixou levar, né? Se deixou levar para sofrer a paixão para nos salvar. Nós fazemos isso por fraqueza, né? Sim. A gente não deve se expor a gente que fazer, né? Mas no caso de Jesus, todo o processo da paixão, toda a vida de Jesus, tem esse aspecto, né, fundamental, né, que é a questão da liberdade. Jesus foi livre em todos os momentos, mesmo tendo sido levado, mesmo tendo sido amarrado, mesmo tendo sido, gozava da mais plena liberdade até porque é Deus. Né? Uhum. Então, tem Victor Frankl, né? Concentração lá, que foi preso, passou anos lá na concentração, uma coisa tremenda, né? Teve uma experiência horrível. Mas ele escreve justamente sobre como o ser humano é capaz de ser livre, mesmo estando numa condição de total falta de liberdade externa. Ou seja, tudo concorre para que o sujeito esteja realmente aprisionado. No caso de Jesus, você Deus não tem nenhum tipo de limite nesse sentido. Né? Ou seja, quando diziam para ele desce da cruz, ele podia descer da cruz. Uhum. Ele não precisava ter levado nenhuma chicotada, nenhuma cusparada, ele podia ter evitado tudo aquilo. Mas com toda a liberdade, ele aceitou, assumiu. Né? Então, é uma coisa muito importante a gente considerar, porque, vez por outra, a gente escuta muito, no período da Semana Santa, ou até mesmo tem uma música do Padre Zezinho, né, que diz que o jovem Galileu, de repente, mexeu na posição de alguns privilegiados. Então, mataram Nazaré, ou seja, como se fosse um preso político, alguém que desagradou ali a turma, e ok, nesse aspecto, mas não foi por isso.
permitiu fazer isso porque ele podia fazer. Ele podia entregar, ele podia se deixar levar, mas fazer isso com toda a verdade. No entanto, nós, quando isso acontece conosco, nós fazemos isso com fraqueza. Fraqueza, ou seja, uma abertura mental pecado. Exato. Aí, justamente, é onde entra essa pergunta, né? Que é quais as ocasiões de pensamentos de pecado mais frequentes, né? Porque a gente está falando aqui de cabeça, né? De inteligência. Né? Quais as ocasiões de pensamentos que ocorrem para a gente, né? Que a gente vê a igreja sempre nos exorta a pensar. Pensamentos, atos e omissões, né? Palavras, pensamentos, atos e omissões. Né? São as 4 características, né? 4 categorias de atitudes que a gente pode tomar, né? Então, a gente tentar se examinar nesse sentido, né? Reuniram toda a guarnição em volta dele, né? Quer dizer, é isso aí, a gente é acossado por todos os lados, né? Como a gente estava vendo aqui, no trabalho, na vida social, no divertimento, no celular, em todo momento, né? Quais as tentações de pensamentos de pecados mais frequentes? A gente acabou de pensar nisso aí, né? O que mais dispersa a minha atenção do que é essencial? O que é essencial? A minha salvação. Né? Tudo que me desencaminhe da minha salvação, eu tenho que não prestar atenção nisso. Né? Aí se eu fico assistindo, né, conteúdos que me... Às vezes, né, a gente acabou de ver aqui, o tempo, a nossa moeda mais essencial, nosso tempo, que é escasso e vai acabar. E a nossa salvação a gente tem que construir aqui, em vida. Né, como o Padre Marcos falou, sempre fala na missa dos fiéis defuntos, né? O tempo de adquirir a nossa santidade, a nossa salvação é aqui. Depois que morreu, que ocorreu o juízo particular, acabou. Não tem mais arrependimento. Então, assim, esse tempo a gente pode estar simplesmente jogando fora, vendo os videozinhos de internet. Às vezes não são vídeos ruins, que estão ali prejudicando do ponto de vista positivo, né? Não é um vídeo que está ali incentivando a ver pornografia, ou a ver violência, ou a despertar, por exemplo, você vê aqueles vídeos de, sei lá, de policial matando bandido, aí você vibra porque foi feita a justiça, né? Não é isso que a gente deve pensar, né? Mas mesmo que não sejam esses vídeos, por exemplo, que nos dispersem, nos induzam ao pecado, mas eles estão pelo menos fazendo-nos perder o nosso tempo, que a gente podia estar fazendo outra coisa. Às vezes, isso aí né, eu falo em conhecimento próprio. Às vezes eu estou cuidando do meu filho e olhando no celular, né? Quer dizer, eu podia estar desempenhando aquela função ali que é muito superior, né? Cuidar dos meus filhos, no meu dever de Estado como pai, é muito superior. Eu podia estar fazendo aquilo com mais perfeição, dedicando mais amor e mais carinho e mais atenção para a criança e estou dividindo ali, certo? Então, fazer a gente refletir nesse sentido dessas coisas aí. O celular, né? Jogos, né? Tá vendo cada dia mais presente na juventude aí. E adultos, né? A gente conhece adultos que perdem a vida mesmo na frente do computador, jogando e entram na madrugada e aquilo ali vira o foco da sua vida, né? E você começa a ser ignorante com a sua esposa e você começa a não dar atenção para os seus filhos porque vai estar atrapalhando aquela hora daquele seu jogo ali que vai ter não sei o que, uma guerra, não sei como é que é isso aí. E tem os horários que a turma combinou para se juntar, para ir jogar, e se você não tiver tudo livre para ir jogar, pronto, o resto do mundo se acaba, né? Tem muito isso aí, né? Agora, piorando agora, né? Tudo pode piorar. Questão de apostas, né? Agora, que antes a aposta era só baralho, né? Você ia para casa de jogo, jogar baralho, cuspir no chão, fumar. Ou então, cassinos, que não é a nossa realidade aqui, né? Casa de jogo, sinuca, eram poucas atividades de aposta mesmo, né? Mas agora está no celular também. Joguinho de aposta, aposta de time, aposta de jogo. Aí você vai e a turma perdendo as coisas, perdendo sua casa de morada, perdendo seu dinheiro. Então, assim, a coisa está se agravando cada vez mais. Redes sociais, né? Notícias, né? Procurar notícias que não edificam em nada, né? Anúncios, né? Para incentivar você a comprar e você desvia o foco do seu provimento da sua casa ou né? E vai comprar coisas dispensáveis ou supérfluas, né? Por quê? Porque você está alimentando o seu imaginário. E é isso que a gente faz com a propaganda, né? Você vê tantas vezes ali, rolando no seu celular, rolando ali, aquele, sei lá, produto lá, uma sandália lá para a mulherada, né?
uma marca de sandália. Quando você sentir vontade de comprar uma sandália, você vai se lembrar logo daquela ali. É isso que a propaganda faz, porque ela está no seu imaginário. Quando você pensar, eu perguntei para meus meninos um dia desse, no carro. Eles nem gostam, mas... Ei, se eu fosse comprar, se vocês quisessem falar o nome de um sanduíche aí para vocês comerem, qual era? McDonald's. Nem gostam, nem comem. Mas vê muito, tem um brinquedo, as cores, certo? O vermelho incentiva a nossa fome. A turma descobre essas coisas aí. Então, é assim. Aí você fica vendo o perfil das outras mulheres, né? Que tem tudo de bom nos perfis. A vida delas é tudo de bom, né? E a gente... O carro do cidadão lá, que eu estou seguindo, o relógio, né? A roupa. Então, isso aí vai alimentando esses problemas aí. E também existe... eu me coloco aqui nessa história aqui. Cursos de internet, curso de tudo, né? Então, quando você cuida, você está fazendo, você comprou 10 cursos, não está tendo condição de assistir. Por quê? Isso aí é o que a gente viu até em algum momento aqui, a curiosidade desregrada, né? Você não está ordenando. Eu quero estudar determinada coisa para um determinado fim. Não, eu quero estudar história, eu quero estudar não sei o que de música, eu quero estudar não sei o que, quero estudar, saber como é que faz sushi, quero saber como é que faz, tem tudo aí, né? Como é que lava carro, como é que tem curso para tudo aí hoje em dia, né? Aí tem propaganda assim, faça o seu curso em 7 dias, né? Quer dizer, você não sabe nem o que você vai ensinar, você inventa um curso, eles estão ensinando você, cria necessidade, exato. Eu vou acompanhar uma mulher que fez o curso de esteticista online. Vai fazer um pirindifenol no rapaz, o rapaz teve uma reação alérgica e não morreu. Exato, morre mesmo. Então, assim... Por quê? Porque tá fácil, né? Antigamente, a minha geração, quisesse ver uma pornografia, tinha que arranjar alguém para ir comprar uma revista Playboy, que era caro que só, para poder não chegar, você mesmo ir comprar para não levar, né, para o dono da banca não frescar com a gente. Aí, hoje em dia não tem mais, tá fácil. Quer dizer, tinha um filtro, né? E a geração anterior mais ainda, né? Então, assim, tudo que está mais fácil, mais disponível, dissemina, né? Porque a nossa inclinação é para coisa que não presta. Curiosidade desregrada, né? Como falei, a vida alheia, política, né? Eu quero saber, né? A gente assiste, né? Eita, Donald Trump ganhou. Eu não posso nem dizer isso achando graça, né? Que se eu botar no YouTube, de repente. Mas o que é que tem a ver comigo isso aí, né? Você vai, né? Você pode ter uma ligação remota, né? Ali, mas até o presidente mesmo do Brasil, a gente não tem mais, não interessa pra gente, né? O importante é ganhar, exato. Então, assim, coisas que não têm a mínima ingerência na nossa vida, a gente não tem capacidade de atuar em nada, e a gente fica com curiosidade de saber quem é o deputado que está falando não sei o quê, e o juiz não sei quem mandou prender, mandou soltar. E também essa história de criar necessidade de bens a consumir, né? Tudo isso ligado, a gente está aqui na coroa de espinhos, tudo coisa ligada ao pensamento, né? Pensamento desordenado com relação ao futuro, né? Contas que a gente tem para pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar hoje, o que é que eu vou trabalhar para juntar? Ambições desregradas, né? Eu quero ser presidente do Brasil, né? Tem gente que fica, né? Eu quero ser isso, aquilo, outro. Isso das coisas grandes, das coisas pequenas, né? Eu quero, né? Aí pronto. Planejamento desordenado, às vezes até você tem um fim nobre, né? Não, eu quero fazer uma faculdade e tal, mas você não dispõe dos meios corretos, né? A bola da vez é esse 6-1, né? Ainda não, me pegou ainda não. Sobre a jornada de trabalho. Sim, eu vi. Eu também não li nada a respeito, só vejo nas redes sociais. Assim. Eu achei interessante uma palavra pensador brasileiro, né? Ele diz assim: voto de pobreza em matéria de opiniões. Porque nos ando vendo nessa história, pessoas compartilhando, não sei o quê. Todo mundo agora é especialista nesse 6-1. Né? O mundo é sempre mais complexo do que você pensa. E você tem de ficar permanentemente aberto a ele.
tem de deixar que a realidade te ensine. A pressa em chegar a conclusões só serve para que você feche o círculo. E é por isso que eu sugiro aos meus alunos o voto de pobreza em matéria de opiniões. É melhor você ter um monte de contradições na cabeça do que ter opiniões. Deixe para ter opiniões quando elas valerem alguma coisa. Como é que você sabe que a sua opinião vale? Vale o trabalho que você teve para obtê-la. Quanto esforço custou essa opinião? Por exemplo, quantos livros você leu para ter essa opinião? Ou seja, de repente, tem uma eleição americana dessa daí, todo mundo escolhe lá o seu lado. Especialista. Todo mundo se torna especialista imediatamente. Né? Então é muito triste. E as redes sociais deu voz a todo mundo, né? É. Todo mundo precisa opinar, todo mundo precisa dizer o que acha, o que não acha, o que é certo, o que não é. E aí vira essa anarquia e a gente não precisa disso. A gente faz papel de bobo, falando besteira, porque a gente acha que essa curiosidade, esse desejo, esse afã de ter que dar sua própria opinião, ele ensina também aos seus alunos justamente, ele prepara aos seus alunos a pensar o seguinte, que a maioria das pessoas não tem fortaleza para se manter em dúvida, né? Você quer ter o conforto de uma resposta fácil, né? Você tem um dilema aí na sua vida, uma dúvida, não sei se o certo é isso ou aquilo, e você fica naquela tensão e você não sabe conviver com aquilo. Aí chega alguém com a resposta fácil, não, é melhor o Donald Trump, é melhor, sei lá, outra lá. Aí você é mesmo. Aí você fica tranquilo. Por quê? Porque alguém que você tinha algum respeito disse, né? E aí ele ensinava isso aí, que muitas coisas que ele não achava solução, ele passou 40 anos com essa dúvida na cabeça. Estudando várias outras coisas, de repente chega a solução de um problema. A gente é apressado, né? A gente é apressado, que a resposta pronta, na hora, mais fácil, e para resolver meu problema. Para resolver o meu problema, a minha intranquilidade, a minha falta de calma, paciência e tranquilidade para... Certo, eu não sei ainda, vamos para frente, né? Vamos para frente. É fácil dizer, trabalhar 4 dias por semana, coisa linda e maravilhosa, você tem que levar para o laboratório. É sustentável economicamente? E a mesma coisa... Você sabe, quando na prestação de serviço, é uma coisa que é para ser levada para um laboratório, né, de cientistas comprometidos, para ver se aquilo, o desdobramento daquilo na sociedade. Aí vira o quê? De novo, vai só polarizar. Nem precisa ir lá para o laboratório, não. Basta perguntar para o agricultor, ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que trabalhar. A esquerda é que quer a escala de 4x3. E esse mesmo professor, ele dizia assim, a mesma liberdade e o direito que você tem de emitir a sua opinião é o mesmo direito que eu tenho de não ouvi-la. Porque quando você sabe, né, de onde é que vem a opinião. E ele dizia assim também... R$1.000 todo mês. Você vai ganhar R$1.000 todo mês. Você quer trabalhar 6 dias ou quer trabalhar 4? Agora lá na sua casa, você vai botar uma pessoa lá para trabalhar lá. Você quer que ela trabalhe 6 dias ou quer que ela trabalhe 4? Por R$1.000, eu vou ter que pagar outra. Né? Ou seja, é claro que, mas aí, né? Porque a massa todo o país quer, claro que todo mundo quer. Todo mundo quer, realmente, agora, falando na prática. Não para pensar, né? Então, a gente avança um pouquinho mais, né? Tiraram suas vestes e vestiram com manta escarlate, né? Então, esses nossos inimigos da alma aí podem retiram-nos da nossa realidade e colocam falsas percepções de nós mesmos, né? Quer dizer, adulações, bajulações, você é muito... Os elogios interesseiros, como um colega meu dizia muito, né? E realmente, quando ele me deu tem coisas que a gente percebe, mas que a gente só passa a ver quando alguém dá um nome, né? Que é isso que o escritor faz, né? O escritor faz isso. A gente está lá com um monte de problema, a gente não entende, quando você vê um escritor falando sobre um grande escritor, né? Por exemplo, Machado de Assis falando sobre um caso de adultério. Aí ele vai explicando aquilo ali, escrevendo de uma forma tão bonita e tão bem feita que você
Era isso que eu pensava e eu não sabia dizer. É isso que a literatura faz, é a boa literatura. Então, os elogios interesseiros na minha profissão, né? Que assim, o paciente chega assim, doutor, eu vim para cá porque o senhor é muito bom. Ah, Maria, me disseram que o senhor é muito bom, que é o melhor que tem nessa área. Esse aí já me perdeu já. Esse aí faz agora, mas quando a gente é recém-formado, você não sabe disso, né? A turma vem, ó, e depois o golpe é grande. Aí, sim, sim. Às vezes mas existe, mas... E quando chegam falando mal também dos outros. Não, existe, é certo, mas a gente percebe, com o tempo a gente vai percebendo, né? Aí, e falando do povo também, falando dos outros. Chega falando dos outros. Eita, essa daí, quando ela sai, eu digo assim, para a menina que trabalha comigo, essa aí, na calçada, ela começa a falar de mim. É desse jeito. Então, você se deixar ser retirado da sua realidade, assim, não reconhecer a sua real posição, né? Se deixar insuflar por falsos elogios aí, né? Porque transformaram Jesus num falso rei aqui, né? Isso aqui eu estou tentando colocar a gente no papel de Jesus, claro, como o Padre Márcio falou, a gente não tem a liberdade que ele teve, né? Então, com as nossas fraquezas, a gente pode ceder isso aqui, né? E achar que a gente é rei de alguma coisa quando alguém bota um pano vermelho em cima de nós, né? Trançaram uma coroa de espinhos, quer dizer, trançar eles fizeram, né? Eles pegaram os espinhos e jogaram na cabeça de Jesus, né? E dá trabalho para trançar uma coroa de espinhos, se fura também a pessoa, né? Então, assim, esses inimigos aí, né, da nossa alma, preparam as tentações com cálculo e cuidado. Visam nossos defeitos predominantes. Quer dizer, como o Padre Marcos diz, né? O diabo, como é que é? Mais maldoso por experiência do que por diabo, né? Mais sábio. Sabe, o diabo é mais velho do que nós tudinho, né? E conhece toda a ruindade que pode existir, quem já fez. Então, assim, aí eles vão, o Vinícius é o quê? Ele tem uma tendênciazinha a ser assim. Então eu vou atacar aqui, né? Prepara as tentações ali, né? Aí a gente pega e cai. A gente pega e cai. Então, quais são os espinhos que me perfuram nesses defeitos predominantes, né? Avaliar pelos mandamentos, pelos vícios predominantes, né? Os pecados. Eu sou mais inclinado à preguiça ou à avareza. Aí eu estou sendo chamado a contribuir com alguma atividade da igreja, por exemplo. Não vou dar não, que eu já dou muito. Né? Não vou dar não. Ou então, alguém me pede mesmo, uma pessoa que está precisando de alguma coisa. Não, mas eu já ajudo tanto no outro canto, eu não tenho como ajudar você aqui e tal. Né? Ou na preguiça, não vou deixar de fazer tal coisa que era o meu dever, ou fazer mal feito. E assim vai, na ira, né? Nos pecados capitais. Você vai se estudando nesse sentido aí, né? Quais os meus defeitos predominantes? Isso é importantíssimo a gente saber, né? Importantíssimo a gente saber os nossos defeitos predominantes, né? E cada espinho penetra num lugar diferente, né? Jesus, ele levou espinho de todo lado, né? Mas os nossos é bem pouquinho, 2 ou 3, e a gente não consegue, né? Outra coisa interessante aqui que eu achei, né? Os espinhos, né? Os espinhos penetraram na cabeça de Jesus, mas não perfuram o osso, né? Eles ficavam ali superficialmente. Então a gente fez essa ligação. Penetram, causam dor, causam sangramento, tudo, mas não penetram no íntimo da nossa inteligência. O que isso quer dizer? O diabo, os demônios, as tentações, eles não penetram nas nossas potências mais altas, eles não subjugam a nossa vontade e nem a nossa consciência, né? Eles dão as sugestões para a gente pecar. Vá para tal canto. Você vai se você quiser. Né? Faça tal coisa de errado. Você faz se você quiser. O diabo não tem o poder de nos obrigar a fazer nenhum pecado, né? O que eu faço para tentar me livrar desses defeitos, né? Evitar essas ocasiões aí, né? E outra coisa interessante, se Jesus estivesse ali se estribuchando, né, incomodado com aqueles espinhos ali, cada pancada que ele desse ali em algum canto, ele se machucava mais, né? E isso aqui eu procurei trazer esse sentido aqui. A cada tentativa desordenada de nos livrarmos, nós nos perfuramos mais. Quer dizer, a gente não deve confiar nas nossas próprias forças, mas pedir graça para se livrar desses defeitos. Eu tenho um defeito de, sei lá, de ira, né? Facilmente eu estouro com as pessoas e tal. Aí, o que é que eu vou, sei lá, qual uma técnica que eu vou fazer? Eu vou para um negócio desse de coaching, que a turma bota a gente para gritar lá. Já viram esses vídeos já? Yes, gritar lá, para extravasar. Você volta mais doido para casa, é que você vai gritar com o povo dentro de casa, entendeu? Então, assim, o que você tem que fazer? Sei não. Pois procura a igreja, que a igreja sabe.
agir contra aquele vício, tentar gradativamente se submeter a provas de paciência mais leves. Você não vai enfrentar aquela pessoa que lhe tira a paciência mais gravemente. Você vai ali com seus filhos, né? Vou tentar superar uma impaciência que eu tenho aqui com meus filhos. Essa que eu vou... Pronto, toda vez que meu filho faz tal coisa, eu fico furioso. Pois nessa aqui eu vou decidir que eu não vou mais ficar com raiva quando ele fizer isso. Aí na primeira vez a gente não consegue, na segunda não consegue, mas daqui a pouco você vai e consegue. E agora? Opa, agora eu tenho condição de aguentar aquela pessoa ali que já estou preparado. Então, mas isso suportado pela oração, né? Pedir a Deus, Deus, né? Me ajude a vencer isso aqui. Eu estou reconhecendo que isso aqui está me levando para, né? E a gente recebe as graças de conseguir isso aí, né? Pela inteligência iluminada pela fé, eu posso tratar estratégias para rechaçar as tentações, né? Fugir das, né, os princípios básicos, né? Fugir das ocasiões de pecado, ejaculatórias para você trabalhar a sua paciência, mudar o foco da atenção, etc, né? E, né, aí vamos dar uma acelerada aqui, né? Colocar uma vara na mão direita de Jesus. A mão direita na Bíblia sempre é a mão relacionada às boas obras, né? Então botaram um falso cetro de rei na mão direita de Jesus, né? Então, quando é que botam, né, assim, você é muito bom, você devia fazer tal coisa, porque a sua cara você fazer essa coisa aqui, você sabe que você não sabe fazer aquilo ali, né? E de repente você cai nessa, né? Ajoelharam-se e zombaram, né? Quer dizer, quando conseguem que pequemos, zombam de nós. Quer dizer, a gente tem a plena advertência e isso é o que os demônios vão fazer com a gente, não, se Deus quiser, com quem vai para o inferno, né? Aí, você caiu na minha aí, né, seu besta. Eu dizia se você fazer isso aqui, você caía, pois agora está aí. Você está aqui pegando fogo com a gente e vai se lascar para a eternidade. O braço de Deus sabe salvações do inferno. Eles dizem que os pecados que você cometeu aqui na terra, serão os pecados pelos quais o Deus vai ficar direto, né? Existe essa figura na mitologia grega que chamava as Erinhas, que elas eram, quando o camarada morria e ia para o inferno, lá, o Hades, que é o inferno dos gregos, se você morresse em situação assim, né, de ruim assim, aí existiam essas Erinhas, que eram mulheres que ficavam a eternidade toda no seu ouvido lhe dizendo, se lembra daquele dia que você fez tal coisa de errado, para o resto... Aí até o cara que ouviu isso, ele diz, tinha que ser mulheres, né? Se lembra daquele dia você esqueceu de... Aí o nome de uma delas, a mais conhecida, é Megera. Eu vou falar esse nome, né? Esse nome virou sinônimo de quê? Dessas mulheres, né? Mulher ruim, pronto. Ela era uma dessas Erinhas, que eram essas entidades aí. Não, é a Medusa, é outra espécie de mulher. Então é isso, né, que acontece com todos, né? Ao prazer fugaz do pecado, sobrepõe-se a tristeza e a vergonha, né? E aquilo que esse mesmo professor falava, né? Que a parte nossa que peca é a nossa pior parte, né? Que não considerou, né, as consequências daquele pecado, né? E a parte que se arrepende é a nossa melhor parte. Quando você para pensar no que você fez, na besteira que você fez, que você prejudicou outra pessoa, você decepcionou alguém que é importante para você, né? E vem a tristeza e a vergonha, né? Que nos levam ao arrependimento e nos levam à confissão se a gente se abrir para isso, né? Percebo que posso estar adorando falsamente a Cristo apenas com manifestações exteriores e sem vida de oração e busca das virtudes, né? A gente comentou isso aí no início, né? Cuspiram-lhe na face, né? A face é o quê? A nossa face é a nossa identidade, né? Nossa identidade. Então, assim, eu sofro com paciência quando sou humilhado, perseguido, injustiçado. Todos nós, em algum momento, somos vítimas de injustiças, né? De humilhação, né? Por um chefe, por um mau atendimento em algum serviço que não deveria ser daquela forma, né? Situações em casa, no trabalho, né? Um cônjuge que humilha o outro, né? Existe muito isso, né? Filhos que humilham pais quando já estão querendo engrossar o pescoço e assim, quer dizer, eu sei reagir de forma ordenada a esses, né? Aceitar com paciência quando não dá para ser mudado, por exemplo. Então tudo isso são coisas que a gente tem que pensar, né?
bateram-lhe na cabeça com a vara, né? Quer dizer, com o mesmo falso cetro, bateram na cabeça de Jesus coroado com os espinhos, né? Vai aumentar seu sofrimento. Quer dizer, eu percebo que quando eu cometo pequenas falhas, fico mais propenso a pecar mais frequentemente e mais gravemente. É isso que a doutrina da igreja e os grandes santos nos ensinam, né? Tudo que é grande começou em alguma coisa pequena, né? Quando a gente vai relaxando em pequenas obrigações e mandamentos, a gente vai perdendo aquela sensibilidade, a delicadeza de consciência, que é o termo mais apropriado, e a gente vai deixando passar e daqui a pouco a gente está envolvido gravemente no pecado, né? Depois disso, né, retiraram o manto e o vestiram com suas vestes, né? Quer dizer, finalmente, quando conseguem nos perder pelo pecado, retiram-nos todas as falsas lisonjas, adulações, honras, bens materiais, expectativas e nos devolvem a nós mesmos para o destino eterno. Pronto, né? O maior ricaço aí, né? O maior bandido que foi criminoso a vida toda e morreu bem, que a gente às vezes acontece isso aí, né? Por isso que a gente acha que a justiça terrena não foi feita. Mas assim, se ele realmente morreu nessa situação, ele está lá e foi retirado tudo dele, né? Ninguém leva nada disso para a vida eterna e ele vai ser atormentado eternamente por isso, né? Então, na sequência aqui continua a parte que, né, Simão Cirineu vai ajudá-la a carregar a cruz e a gente vai deixar essa parte para um próximo encontro, né? Mas assim, eu tentei pegar esse ponto específico da coroa de espinhos para tentar dar essa, né, sempre relembrar, que eu já falei várias vezes sobre esse tipo de coisa, mas aí isso aí a gente dá para aplicar nos outros mistérios, na nosso exame de consciência diário mesmo, né? Horas, né? Várias horas, né? De madrugada começou isso aí, né? Ele morreu 3 horas da tarde, né? Então é muito tempo, né? E aí, pronto. Aí assim, próxima aula é o seguinte, vai terminar o ano litúrgico, né? Agora. Aí a gente está na 32ª semana, né? Tem o 33ª e 34ª semana, tempo comum. E começa o advento, né? Que é o nosso início do ano litúrgico, né? Aí, conversando com o Padre Marcos, eu resolvi fazer uma apresentação dessa sobre o ano litúrgico, certo? Para tentar entender como é que funciona esses tempos, né? O tempo pascal, né? O advento, o Natal, o tempo comum, de onde é que veio isso aí e tal. Aí a gente vai dar né, uma pausa aqui no Evangelho, vai fazer essa, porque é um momento oportuno, vai ser mesmo na transição, né? E aí na sequência a gente continua, acho que na próxima aula eu consigo terminar aqui o 27 e o 28 é menorzinho, ver se a gente consegue terminar em janeiro e vamos passar para a segunda etapa do grupo de estudos, né? E se alguém quiser contribuir aí com mais alguma coisa, o microfone está aberto.